Você já refletiu sobre a presença de algo grandioso, uma força invisível que parece orientar cada passo e decisão em sua vida? Se sim, você está no lugar certo. Hoje você descobrirá o mistério por trás dessa força poderosa, o Espírito Santo. Vamos explorar como essa presença divina não só nos inspira, mas também atua de maneira extraordinária em nossas vidas, nos compreendendo de formas que jamais imaginaríamos. Se você deseja entender como o Espírito Santo pode transformar radicalmente sua existência, junte-se a nós nesta jornada de descoberta que vai além da fé, chegando até a nossa própria essência. Prepare-se para uma revelação que tem o potencial de mudar completamente sua perspectiva sobre o mundo. Não perca essa oportunidade única. Vamos começar. Quem é o Espírito Santo? Para estabelecer uma conexão e colaborar com ele, é essencial conhecê-lo profundamente. Embora a Bíblia use metáforas como fogo, vento, água, óleo, pomba e outras para descrever o Espírito Santo, o uso excessivo dessas imagens fez com que algumas pessoas perdessem a noção de sua verdadeira identidade. Vamos examinar a verdade essencial. O Espírito Santo é Deus. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo é membro da Trindade. A própria Bíblia confirma isso. Uma das últimas instruções de Jesus a seus discípulos, antes de sua ascensão, foi: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Aqui, Jesus coloca o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, Ananias e sua esposa Safira venderam uma propriedade, mas apresentaram apenas parte do dinheiro aos apóstolos, fingindo ter entregue a quantia total. No entanto, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias. Por que Satanás encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do valor do terreno? Não era teu quando o tinhas, e depois de vendido não estava em teu poder. Por que concebeu isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3-4. Pedro deixou claro que o Espírito Santo é Deus, usando os termos de forma intercambiável. É interessante notar como versículos do Antigo Testamento, originalmente pronunciados, são citados no Novo Testamento como palavras do Espírito Santo. Por exemplo, em Isaías 6:9 está escrito: ele disse: vá e diga a este povo, ouçam bem, mas não entendam, olhem bem, mas não percebam. Quando Paulo citou esse versículo no Novo Testamento, atribuiu-o ao Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vá a este povo e diga, certamente ouvireis e não entendereis, certamente vereis e não percebereis. Atos 28:25-26. A partir de passagens como essas, compreendemos que o Espírito Santo é de fato um dos membros da Santíssima Trindade. Além disso, percebemos que o Espírito Santo é Deus e realiza obras que só Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Em Gênesis 1, lemos: a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em Jó 26:13 está escrito: seu Espírito adornou os céus, sua mão formou a serpente retorcida. O Espírito Santo também ressuscitou os mortos. Em Romanos 1:4 lemos: foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo também convence o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Em João 16:8 está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Além disso, o Espírito Santo expulsa demônios. Como disse Jesus em Mateus 12:28, mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou até vocês. O Espírito Santo possui todos os atributos de Deus. Só Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E o Espírito Santo é todas essas coisas. Em Hebreus 9,
É dito que o Espírito Santo é eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para que sirvais ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente, como está escrito. Estas coisas nos foram reveladas por Deus, através do Espírito, pois o Espírito tudo examina, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo é onipresente, como afirmou o anjo, em Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso demonstra claramente que o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e com Deus nada é impossível. Além disso, o Espírito Santo é majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo possui personalidade. Ao compreendermos que o Espírito Santo é uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa atitude em relação a ele muda de forma significativa. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo impacta nossa relação com ele. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o autor R.A. Torrey destacou a importância da personalidade do Espírito Santo, ressaltando que apenas um ser com personalidade pode compreender nossos problemas e nos ajudar. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou uma força impessoal. No entanto, como uma pessoa divina, o Espírito Santo pode entender profundamente nossas questões e nos prestar auxílio. Isso nos permite buscar sua ajuda. O inário coreano contém vários hinos de oração ao Espírito, pedindo sua assistência. A primeira linha de um desses hinos diz: Espírito do Deus vivo, renova-me. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como ele poderia compreender nossas circunstâncias e nos ajudar? As evidências bíblicas apontam para a natureza pessoal do Espírito Santo. Frequentemente a Bíblia usa pronomes pessoais para se referir a ele. Em João 15:26, Jesus diz: Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Em João 16:7-8, Jesus acrescenta: Mas eu vos digo a verdade, convém a vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:13, ele diz: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que estão por vir. Esses versículos demonstram claramente que o Espírito Santo possui uma personalidade distinta. Além disso, várias ações atribuídas ao Espírito Santo são características de uma pessoa. Aqui estão algumas dessas ações. 1. O Espírito Santo fala. 2. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. 3. O Espírito Santo ora por nós. 4. O Espírito Santo testifica do Senhor. 5. O Espírito Santo nos guia. 6. O Espírito Santo orienta pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. 7. O Espírito Santo chama pessoas para a obra de Deus e as designa para cargos. 8. O Espírito Santo consola os crentes. Capítulos inteiros da Bíblia são dedicados às atividades do Espírito Santo. E essa lista apresenta apenas alguns exemplos. Para ser considerada uma pessoa, uma entidade precisa ter certos atributos, como conhecimento de coisas e fatos, sentimentos como alegria, ira e prazer, e a vontade de decidir suas atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todos esses atributos. Em 1 Coríntios 2:10 lemos: Estas são as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em Romanos 8:27, aprendemos: E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo possui a sabedoria necessária para explorar as profundezas de Deus, além de investigar e compreender o coração humano. Ele detém conhecimento. Além disso, o Espírito Santo experimenta emoções e sentimentos, como demonstrado em diversas passagens. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, Romanos 5:5.
Em Efésios 4:30, lemos: "E não entristeçam o Espírito Santo de Deus", e em Romanos 8:26, "O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis". Essas passagens revelam que o Espírito Santo possui uma gama de emoções, derrama o amor de Deus em nossos corações, pode se entristecer e geme em oração fervorosa por nós. Além disso, o Espírito Santo tem vontade e age conforme seu próprio plano e desejo. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, distribuindo a cada um individualmente como ele quer. 1 Coríntios 12:11. Quando os apóstolos foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, eles tentaram seguir para a Bitínia, mas o Espírito não os permitiu. Atos 16:6-7. Isso ilustra como o Espírito Santo orienta e toma decisões conforme sua vontade divina, intervindo ativamente nos assuntos humanos. Atualmente, uma das atitudes mais equivocadas que as pessoas tentam adotar é usar o Espírito Santo para seus próprios fins. O Espírito Santo não é uma força impessoal, um objeto inanimado ou um poder misterioso para ser manipulado. Ele é uma pessoa real, que usa as pessoas para cumprir sua obra de acordo com sua vontade. A Bíblia nos ensina claramente que o Espírito Santo é uma pessoa com conhecimento, sentimentos e vontade, que habita e trabalha conosco e em nós. Com isso em mente, devemos acelerar nossa evangelização por meio de seu poder sobrenatural, reconhecendo-o, acolhendo-o e adorando-o em nossas vidas pessoais e ministérios públicos. Compreender que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não uma ferramenta à nossa disposição, sublinha a importância de desenvolver um relacionamento pessoal e consciente com ele. A Bíblia nos fornece muitos exemplos de como o Espírito Santo interage, guia e capacita os crentes a cumprir os propósitos de Deus, tanto em atos de serviço e ministério, quanto na transformação pessoal. Nos Atos dos Apóstolos, vemos o papel essencial do Espírito Santo na direção e expansão da igreja primitiva. Por exemplo, em Atos 8:29, o Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se e junte-se a este carro", levando-o a encontrar o eunuco etíope, a quem explicou as Escrituras e batizou. Esse encontro não foi fruto da ambição pessoal de Filipe, mas sim da orientação direta do Espírito Santo, o que enfatiza a necessidade de estarmos atentos e abertos à sua direção em nossas vidas. Da mesma forma, em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esses frutos não são realizações humanas, mas sim a presença e a atuação do Espírito Santo em um crente. Cultivar um relacionamento com o Espírito Santo significa permitir que ele transforme nosso caráter e nossas ações para que possamos refletir esses frutos divinos. Reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa com vontade própria também significa entender que não podemos manipulá-lo para alcançar nossos próprios objetivos. Em Efésios 4:30, somos alertados: "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção." Isso implica que nossas ações e decisões podem afetar nossa relação com o Espírito Santo. Compreender isso é fundamental para viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus, buscando não entristecer o Espírito. Nosso ministério deve ser motivado não pelo desejo de sucesso ou reconhecimento, mas por um sincero desejo de obedecer e seguir a orientação do Espírito Santo. Isso envolve dedicar tempo à oração e à meditação na palavra de Deus, buscando discernir sua vontade e direção para nossas vidas. Somente por meio de uma comunhão íntima com o Espírito Santo podemos realizar a missão que Deus nos confiou, impactando o mundo não por nossa força, mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que opera em nós e através de nós. Nossa vida cristã e ministerial se transforma ao reconhecê-lo, acolhê-lo e adorá-lo, abrindo-nos para uma vida plena em Deus, caracterizada pelo amor, serviço e obediência à sua vontade divina. Que nossa relação com o Espírito Santo seja sempre de colaboração e submissão,
permitindo que sejamos transformados e usados conforme o propósito eterno de Deus. A natureza pessoal do Espírito Santo é a razão pela qual nossa adoração a Ele é tão significativa. Não nos inclinamos a adorar um poder impessoal, mas louvamos seu nome santo, e Ele responde como uma personalidade perfeita, pois Ele é Deus. Oremos, Pai, agradecemos por mais um dia. Pedimos que protejas este irmão em Cristo que agora ouve esta oração e envie o Espírito Santo para estar em sua vida. Agradecemos por teu amor por nós e pedimos que nos concedas orientação ao longo deste dia, em nome de Jesus. Amém. A adoração ao Espírito Santo, entendido como uma pessoa divina, aprofunda nossa relação com Deus, permitindo-nos experimentar sua presença de maneira mais íntima e pessoal. Ao adorá-lo, reconhecemos sua santidade, poder e amor, convidando-o ativamente para fazer parte de nossas vidas. Essa adoração não se expressa apenas em palavras e cânticos, mas também em como vivemos e respondemos à sua orientação todos os dias. Em Romanos 8,14 lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo significa submeter nossas decisões, desejos e planos à sua direção e vontade. Nossa adoração ao Espírito Santo se manifesta em uma vida de obediência e submissão a Ele, reconhecendo que sua sabedoria é infinitamente superior à nossa. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo nos lembra: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira adoração ao Espírito Santo traz liberdade para nossas vidas. Liberdade do pecado, das amarras e dos medos, e nos dá liberdade para servir a Deus com um coração puro e sincero. Isso é um testemunho poderoso da presença transformadora do Espírito Santo em nós. Além disso, em João 14:26, lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo é nosso mestre e guia, revelando a verdade de Deus e fortalecendo nossa fé. Ele nos abre para seu ensino e consolo, permitindo-nos crescer em conhecimento e em graça. Portanto, nossa adoração ao Espírito Santo deve ser uma parte integral de nossa vida diária, não limitada a momentos específicos de oração ou culto. Cada ato de bondade, cada palavra de verdade, cada decisão tomada em amor pode ser uma forma de adoração, quando são inspirados e guiados por Ele. Como ensina Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso implica em um convite para viver cada momento sob a influência do Espírito Santo, permitindo que seu fruto se manifeste em nossas vidas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ao adorar o Espírito Santo, entramos em uma relação mais profunda com Deus, onde nossa vida reflete seu amor e poder. Esta adoração nos transforma, nos renova e nos capacita a ser testemunhas de Cristo no mundo, cumprindo assim nosso chamado mais elevado. Portanto, que nossa adoração ao Espírito Santo seja genuína, constante e refletida em cada aspecto de nossa existência, para que, em todo momento e lugar, Deus seja glorificado através de nossas vidas. Ao entender o Espírito Santo como uma pessoa divina e ativa em nossas vidas, somos desafiados a dar uma resposta pessoal. Te convido a aprofundar sua relação com Ele, buscando sua orientação, consolo e poder sobrenatural. Que essa compreensão inspire uma vida cristã mais vibrante e uma entrega renovada ao serviço do Reino. Vamos juntos explorar essa incrível jornada espiritual ao lado do Espírito Santo. Não apenas conheçamos, mas vivamos essa realidade. Que tal começarmos hoje? Compartilhe ao máximo este vídeo. Tenho certeza de que ele abençoará muitos de seus familiares e amigos. Inscreva-se no canal e curta este vídeo se fez total sentido para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.